Jovem humilde deu à luz o filho de um milionário estéril. Até que um choro revelou a verdade. A luz fria da clínica pública tremeluzia, como se quisesse avisar que aquela madrugada não seria igual às outras. A jovem respirava em puxos curtos, sentindo a vida surgir enquanto segurava a mão da irmã. O choro do bebê ainda ecoava na sala estreita, rompendo certezas e abrindo frestas onde antes só havia necessidade. Se você já passou por um momento em que a verdade mudou tudo de repente, me conta nos comentários. E aproveita para curtir e se inscrever, porque essa história só está começando. Ela olhou para o filho com um misto de espanto e coragem, percebendo que algo além do nascimento tinha acontecido ali. O choro não era apenas som, era um chamado, um aviso de que segredos respiravam no ar. O acordo que fizera com o milionário parecia desabar em silêncio, como uma parede rachada prestes a ceder. Naquele instante, o peso de cada escolha voltou com força, pedindo que ela encarasse o que viria a seguir. O homem chegou ainda com o traje impecável, parado na porta como alguém que teme cruzar uma fronteira íntima demais. Quando o bebê chorou de novo, curto e agudo, o som atravessou a distância entre eles e o deixou imóvel. Ela percebeu o tremor nos dedos dele, uma hesitação que nunca tinha visto. A verdade, até então guardada, começava a se insinuar nos contornos do rosto da criança, e o silêncio que se instalou parecia ter vida própria. Foi nesse silêncio que ela entendeu que o mundo deles estava prestes a mudar. Não por culpa, não por destino, mas porque a vida tinha colocado ali um reflexo impossível de ignorar. Ele respirou fundo, como quem prepara uma confissão inevitável, e ela sentiu o próprio coração acelerar, temendo e desejando ouvir o que viria. Era o início de uma história marcada não pela mentira em si, mas pelo impacto da verdade finalmente revelada. A cidade onde ela vivia era um emaranhado de concreto gasto, corredores de prédios antigos e vielas onde a pressa era a única regra. Nos ônibus lotados, rostos anônimos carregavam histórias que ninguém tinha tempo para ouvir. Ela cresceu ali, entre empregos temporários e contas atrasadas, aprendendo cedo que o mundo não dava descanso. A verdade sobre a dureza da vida sempre esteve diante dela, e foi essa realidade que a empurrou para aceitar o acordo que nunca teria imaginado aceitar em circunstâncias diferentes. A clínica pública era um retrato fiel desse mundo. Paredes manchadas, cadeiras duras e um fluxo constante de gente desesperada por atendimento. Entre os corredores estreitos, mães embalavam crianças febris e idosos olhavam para o chão como se esperassem que alguém, por algum milagre, chamasse seus nomes. Foi ali que ela entendeu que sua vida não cabia mais apenas em sobrevivência. Precisava encontrar uma saída para a família. E essa urgência a deixou vulnerável ao acordo do homem que vivia no extremo oposto daquela realidade. O mundo dele era completamente diferente, quase outro planeta. Mansões com jardins cuidados por mãos invisíveis, carros silenciosos, elevadores privativos e agendas cheias de compromissos importantes. Ele vivia cercado de decisões estratégicas, contratos e expectativas pesadas demais para alguém que sempre precisou provar seu valor. A verdade, porém, era que por trás de tanto poder existia um medo antigo, o medo de não deixar nada seu no mundo. Foi esse medo que o levou a procurar uma barriga solidária de maneira apressada, pouco transparente. No alto de seus prédios espelhados, ele assistia a vida passar como se fosse um gráfico a ser controlado, uma equação que sempre podia ser ajustada. Porém, a esterilidade o atingiu como uma falha imperdoável, algo que ele buscou esconder de investidores, da imprensa e até de si mesmo. Era um segredo que o corroía em silêncio. Na busca por uma solução, tomou decisões rápidas, justificadas pelo desespero, mas carregadas de consequências. No fundo, temia que a verdade sobre sua fragilidade fosse descoberta. Entre esses dois mundos tão distantes, a negociação surgiu quase como uma colisão inevitável. Ele ofereceu dinheiro e segurança, ela tempo e corpo. Nenhum dos dois imaginou que algo mais profundo pudesse nascer desse acordo. Ele acreditava que manteria tudo sob controle, como sempre, e ela achava que conseguiria separar o emocional do necessário. Mas a vida, com sua maneira silenciosa de revelar o que realmente importa,
preparava um impacto que nenhum contrato era capaz de conter. A cidade, indiferente, continuava girando, misturando carros, buzinas e passos apressados, enquanto uma história invisível se formava entre dois mundos opostos. O bebê, ainda desconhecido para ambos, era o ponto de encontro dessas realidades, o espelho, onde cada um veria não apenas o outro, mas a si mesmo. E no centro desse cruzamento, a verdade aguardava silenciosa, pronta para transformar tudo quando chegasse seu momento. Ela sempre foi uma jovem de passos leves, mas de espírito resistente, moldado por anos de renúncias silenciosas. Carregava nos ombros a responsabilidade pela irmã mais nova e pela mãe adoentada, ambas dependentes de sua força discreta. Desde cedo, aprendeu a transformar medo em movimento, escolhendo sobreviver mesmo quando o mundo parecia insistir em empurrá-la para baixo. A verdade é que jamais se viu como protagonista de nada grandioso, apenas alguém tentando manter a família unida um dia de cada vez. Seu coração, apesar de endurecido pelas circunstâncias, ainda guardava uma ternura que ela nunca admitia em voz alta. Nos intervalos dos trabalhos, gostava de observar pessoas nos ônibus, imaginando para cada uma história melhor. Essa capacidade de ver luz onde quase não havia era o que a permitia seguir. Mas também era sua fragilidade. Ela sentia tudo profundamente. E era justamente essa profundidade que tornava impossível ignorar o choro do bebê, tão familiar, tão revelador. Antes do acordo, tinha recusado várias propostas que pareciam milagres, mas escondiam armadilhas. Desta vez, porém, a pressão financeira era imensa. A mãe precisava de exames, a irmã de material escolar, e ela não conseguia mais acumular horas extras sem desmaiar de cansaço. Aceitar a proposta do milionário não foi uma escolha ambiciosa, mas um ato desesperado de amor. A verdade é que, por dentro, ela temia que algo desse errado, e ainda assim, decidiu arriscar. Durante a gravidez, aprendeu a lidar com o silêncio dele. As visitas eram rápidas, formais, quase mecânicas. Ela se lembrava de como ele evitava olhar diretamente para sua barriga, como se aquilo fosse apenas uma transação. Ela fingia não se importar, mas sempre sentia um aperto estranho no peito. Não queria vínculo, mas desejava respeito. E mesmo assim aceitou as regras frias do acordo, porque acreditava que estava garantindo um futuro mínimo para quem amava. No entanto, conforme o bebê crescia dentro dela, algo mudou. Ela começou a conversar com ele baixinho, mesmo sabendo que aquele filho não ficaria em seus braços. Colocava a mão na barriga sempre que o sentia agitar, criando um laço silencioso que não deveria existir. A verdade cresceu ali também, escondida entre as batidas do pequeno coração, esperando o momento certo para se revelar. E ela, sem perceber, começou a se preparar emocionalmente para um adeus que talvez nunca conseguisse dar. Quando finalmente entrou em trabalho de parto, sentiu que seu corpo guardava mais do que dor ou exaustão. Havia algo prestes a se abrir, algo que ela temia encarar. E quando ouviu aquele primeiro choro, tão parecido com o dela, o mundo pareceu encolher ao seu redor. Ao olhar para o bebê, uma certeza instintiva tomou conta de seu peito. Naquele instante, ela entendeu que a verdade teria um preço, e que ela não estava disposta a fingir que não a tinha ouvido. Ele era um homem que aprendeu cedo que poder não era apenas possuir dinheiro, mas controlar narrativas. Cresceu vendo o pai decidir destinos com um telefonema e a mãe caminhar por salões luxuosos como se fossem extensões naturais do corpo. Herdou esse mundo como quem recebe uma armadura, pesada, brilhante, sufocante. A verdade é que, por trás da postura impecável, havia um vazio antigo, um medo silencioso de ser substituível. A esterilidade apenas colocou esse medo em palavras, palavras que ele nunca conseguiu dizer a ninguém. Quando recebeu o diagnóstico, sentiu algo quebrar, mas não se permitiu desmoronar. Em vez disso, mergulhou em reuniões, contratos e viagens, tentando enganar a si mesmo com produtividade. A ideia de não deixar um legado próprio o corroía de forma quase física. Ele tentava esconder a angústia atrás de expressões neutras e decisões rápidas, mas o peso crescia a cada dia. A verdade é que aquela vulnerabilidade o perseguia, mesmo nos ambientes onde ele mandava e todos obedeciam.
A decisão de procurar uma barriga solidária veio num impulso desesperado. Ele analisou documentos, números, procedimentos, mas evitou olhar para a parte humana do processo. Quando conheceu a jovem, percebeu sua fragilidade e, ao mesmo tempo, sua força. Isso o incomodou. Não queria criar laços, não queria sentir nada. Queria apenas resolver um problema que o atormentava. E, movido por esse desejo, tomou a atitude que mais tarde o faria tremer. Pediu que usassem seu próprio material genético, ignorando limites éticos e emocionais. Após o acordo, manteve distância. Não queria mostrar insegurança, nem permitir que ela percebesse o caos que ele tentava esconder. Em cada visita, ele se agarrava ao controle, falando pouco, evitando demonstrar qualquer emoção. Mas por dentro, algo lentamente se desfazia. A barriga dela crescia, e com ela crescia também a culpa, um sentimento que ele tentava silenciar, mas que insistia em reaparecer nos intervalos entre suas reuniões impecavelmente planejadas. A verdade o observava de longe, aguardando sua hora. Mesmo assim, ele seguia tentando convencer a si mesmo de que tudo estava sob controle. Repetia mentalmente que tinha feito o necessário, que ninguém precisava saber, que a vida continuaria como sempre. Mas cada ultrassom o deixava inquieto. Cada movimento do bebê parecia chamar algo dentro dele. E quando soube que ela havia entrado em trabalho de parto, abandonou a reunião, correu como não fazia há anos e chegou à clínica sem saber exatamente o que temia encontrar ali. Ao ver a jovem com o bebê nos braços, algo dentro dele se rompeu. Não era apenas emoção, era reconhecimento. Era a verdade, nua, urgente, impossível de ignorar. O choro que ecoou pela sala o atingiu como um golpe suave, porém devastador. A curva das sobrancelhas, o formato do queixo, tudo gritava o que ele tinha tentado esconder. E naquele instante, o antagonista que ele era, deixou de ser apenas o homem poderoso. Tornou-se alguém confrontado pelo próprio reflexo, pela própria escolha, pela própria humanidade. O primeiro momento depois do parto parecia suspenso no ar, como se o tempo tivesse medo de avançar sem que ambos estivessem prontos. Ela segurava o bebê com cuidado, sentindo o calor miúdo contra o peito. Ele ficou parado, incapaz de dar mais um passo. A verdade que sempre rondou os dois finalmente tomava forma ali, entre o choro suave e o cheiro de desinfetante. O ar ficou pesado, como se cada respiração precisasse atravessar anos de silêncio, medo e decisões que nunca deveriam ter sido tomadas daquela maneira. Quando o bebê soltou aquele segundo choro, curto, agudo, tão familiar, a sala pareceu encolher. Ela ergueu o olhar devagar, estudando o rosto dele como quem busca confirmação em pequenos detalhes. Ele, por sua vez, levou a mão ao próprio peito, surpreso com a intensidade da emoção que subia. Era impossível negar. A curva das sobrancelhas, a expressão franzida, até o modo como o bebê apertava os olhos ao chorar. A verdade estava estampada, brilhante, crua, entre eles. Ela respirou fundo antes de falar, como se estivesse atravessando um terreno frágil. "Não usaram um doador, né?" perguntou a voz baixa, porém firme. A pergunta ficou pairando, pesada, quase tangível. Ele fechou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dela. Aquela era a pergunta que ele evitou durante meses, a que mais temia. E, ao mesmo tempo, a única que poderia libertá-lo. Quando abriu os olhos novamente, já não havia máscara, nem postura impecável, apenas o peso de quem finalmente encara sua própria verdade. "Eu não consegui", ele disse, num sussurro que contrariava todos os anos de controle. "Não suportei a ideia de não ter nada meu no mundo." A frase saiu quebrada, como se estivesse arrancando algo de dentro. Ela sentiu o corpo inteiro estremecer, não por raiva, mas pela profundidade daquela confissão. Não era apenas mentira. Era dor, era medo, era egoísmo travestido de necessidade. A verdade finalmente dita trouxe um silêncio denso, capaz de esmagar e curar ao mesmo tempo. Ele deu um passo à frente, hesitante, quase pedindo permissão com o olhar. "Se você quiser, eu vou embora", continuou. "Não vim para tirar nada de você. Só precisava ouvir o choro dele para entender o que fiz." A sinceridade, tão inesperada, mexeu com algo dentro dela. Pela primeira vez,
Ele não era um contratante, não era o homem rico que ditava regras. Era alguém vulnerável, alguém que reconhecia o estrago e buscava, mesmo sem saber como, algum modo de reparar. A verdade o diminuía e o engrandecia ao mesmo tempo. Ela ajeitou o bebê nos braços e respirou lentamente antes de responder. O que você fizer agora vai dizer mais que tudo o que você escondeu. A frase saiu calma, mas firme, quase como um aviso. Ele a ouviu com atenção, como se dependesse daquelas palavras para saber se teria direito a tentar algo diferente dali em diante. A verdade já estava exposta. Agora, restava descobrir o que fariam com ela. Fugir, lutar ou construir algo novo a partir dos cacos. Nos dias seguintes, a rotina na clínica se tornou um território inesperado, onde ambos precisavam reaprender a existir. Ela chegava cedo, ajeitava o bebê com cuidado e tentava organizar papéis, exames, documentos. Ele aparecia sempre alguns minutos depois, sem aviso, carregando sacolas com fraldas, lenços e itens que jamais imaginou comprar. A verdade entre eles ainda era uma ferida aberta, mas havia algo novo no ar, uma tentativa silenciosa de reconstrução. Cada gesto parecia um pedido tímido de perdão, mesmo que nenhuma palavra direta tivesse sido dita. Ela observava a mudança dele com cautela, sem deixar que a esperança criasse raízes rápidas demais. Via-o sentado em cadeiras desconfortáveis, conversando com enfermeiras simples, esperando pacientemente a consulta pediátrica, algo impensável no homem que conhecera meses antes. Mas, por trás dessa transformação, ela também percebia insegurança. Cada vez que ele segurava o bebê, suas mãos tremiam levemente, como se temesse magoar ou ser rejeitado. A verdade tornara tudo mais frágil, porém também mais real. Às vezes, ela o pegava olhando para o bebê como quem contempla um milagre que ainda não acredita merecer. Ele se aproximava devagar, pedindo permissão com o olhar antes de tocar a manta ou oferecer a mamadeira. Era um contraste imenso ver aquele homem, acostumado a decisões duras, aprender a esperar o tempo de um recém-nascido. E nesses pequenos instantes, ela via algo que nunca imaginou enxergar nele: humildade. A verdade tinha arrancado dele qualquer armadura que restava. Ainda assim, não era simples. Havia momentos em que ela se afastava, lembrando da mentira, sentindo o estômago revirar. Ele percebia, sempre percebia, e recuava sem discutir. A tensão entre eles surgia como nuvens carregadas antes da chuva. O passado insistia, pesado, pedindo explicações que talvez nunca fossem suficientes. Mas quando o bebê chorava, o mundo parecia obrigá-los a voltar para um mesmo ponto: o cuidado compartilhado. A verdade, mesmo doída, também era um elo. Um dia a irmã dela entrou no quarto e encontrou os dois lado a lado, observando o bebê dormir. A irmã franziu a testa, tentando entender aquela presença constante dele. "Você não disse que era só um acordo?" perguntou. A frase cortou o ar como uma lâmina fina. Ela hesitou, sentindo o peso de olhar para ele e admitir a confusão dentro dela. Ele também ficou imóvel, aguardando. Então, ela respondeu baixinho. As coisas mudaram. Era de primeira vez que reconhecia, mesmo indiretamente, que a verdade tinha redesenhado tudo. Com o passar dos dias, o bebê começou a reagir mais aos sons, aos rostos, às luzes. Era impossível não notar como seus olhinhos seguiam a voz dele. Quando ele se aproximava e falava baixo, o bebê se acalmava como se reconhecesse aquela presença. Aquilo mexia profundamente com ela. Ver pai e filho conectados por algo tão instintivo a fazia sentir uma mistura de dor, ternura e medo. A verdade se infiltrava nos detalhes, como luz entrando por fendas na madeira. Ela começou a permitir que ele ajudasse mais. Às vezes, entregava-lhe o bebê por alguns minutos. Outras vezes, aceitava o café que ele trazia, simples, comprado na lanchonete da esquina e não em cafés luxuosos. Esses pequenos gestos criavam um ritmo novo entre eles, ainda frágil, ainda inseguro, mas vivo. E apesar da cautela, ela se pegava observando-o quando ele, distraidamente, ajeitava a manta do bebê, revelando um carinho que não parecia forçado. A verdade começava a se transformar em mudança. Uma tarde, enquanto esperavam por um exame, ela percebeu que ele parecia cansado,
com olheiras profundas e o nó da gravata solto. Ele havia ficado até tarde ali, depois do horário de visitas, porque o bebê estava inquieto. Ela respirou fundo e disse, quase num sussurro, "Você não precisa ficar sempre." Ele levantou o olhar surpreso. "Eu quero ficar." A simplicidade daquela resposta fez algo dentro dela se movimentar. A verdade, antes dura, ganhava contornos de cuidado. Os funcionários da clínica começaram a notar. Comentavam discretamente sobre como ele chegava cedo, comprava remédios, segurava o bebê com um jeito desajeitado, mas amoroso. Ela ouvia murmúrios, alguns gentis, outros maliciosos. Porém, pela primeira vez, esses comentários não a paralisavam. Ela sabia que a história entre eles era mais complexa do que qualquer suposição, e no fundo, uma nova pergunta começava a crescer em seu peito. Até onde essa presença dele poderia ir? A verdade não tinha dado todas as respostas. Uma noite chuvosa, a energia caiu na clínica por alguns minutos. O bebê começou a chorar, assustado. Ela tentou acalmar, mas suas mãos tremiam de nervoso. Ele chegou rápido, segurou o bebê junto dela e juntos o embalaram na penumbra. O choro foi diminuindo até virar apenas um soluço pequeno. Nesse instante, as mãos dele se tocaram sem intenção, e ambos sentiram um calor inesperado subir pelos braços. O toque durou apenas segundos, mas disse mais do que conversas inteiras. A verdade aproximava, mesmo quando assustava. Depois daquela noite, algo mudou entre os dois. Não houve declarações nem promessas, apenas um silêncio diferente, mais leve, como se ambos estivessem aprendendo a respirar no mesmo ritmo. Ele passou a perguntar mais sobre sua família, sobre seus medos, sobre seus sonhos, e ela, mesmo desconfiada, começou a responder. Aos poucos, deixava que ele enxergasse partes de si que sempre manteve escondidas. A verdade tinha aberto a porta. Agora, eles decidiam se atravessariam juntos. Com o bebê crescendo saudável, veio também a inquietação sobre o futuro. A cada dia, a hora da alta se aproximava, e com ela a pergunta inevitável. O que aconteceria quando deixassem a clínica? Ele parecia temer tanto quanto ela. Às vezes, ficava olhando pela janela, o rosto tenso, como se tentasse montar um plano que ainda não sabia por onde começar. A verdade pedia decisões, e o tempo começava a cobrá-las. Ela também sentia esse medo. O acordo inicial não tinha espaço para sentimentos, nem para arrependimentos, muito menos para proximidade. Agora, estavam todos misturados. O medo, a culpa, a esperança e um afeto que surgia devagar, inesperado. Às vezes, observava-o balançando o bebê e pensava em como seria deixá-los seguir em caminhos separados. A ideia apertava seu peito de um jeito novo. A verdade tinha criado vínculos, e vínculos pedem coragem. Numa manhã silenciosa, ele trouxe um documento. As mãos dele tremiam levemente. É sobre os cuidados do bebê. Podemos decidir juntos, disse. Ela ficou imóvel. Pela primeira vez, ele não queria impor nada. Queria dividir. Queria construir. O papel nas mãos dele parecia simbolizar algo maior. A vontade de reparar, de participar, de assumir. Ela respirou fundo. Tocou o documento, mas disse que precisaria pensar. A verdade exigia calma. Os dias seguintes foram cheios de pequenas conversas, aproximações cuidadosas e longos silêncios. Ele contava histórias da infância, falava dos medos que nunca expôs antes, confessava arrependimentos. Ela ouvia, sentindo-se parte de algo que ainda não entendia completamente, e pouco a pouco a tensão entre eles se transformava em algo mais humano, mais vulnerável. A verdade criava espaço para novas possibilidades. Quando a data da alta finalmente foi marcada, ambos sentiram o impacto. Era como se o chão abrisse, exigindo que escolhessem um caminho. Ele olhou para ela, com o bebê dormindo em seu colo, e disse, "Não quero que isso acabe aqui." Ela engoliu seco, sentindo o coração bater forte. A resposta ainda não estava pronta, mas, pela primeira vez, ela não sentiu medo. Sentiu possibilidade. A verdade, enfim, deixava de ser apenas revelação para se tornar direção. O dia da alta amanheceu com um silêncio que não combinava com a pressa do hospital. Ela arrumava a pequena bolsa do bebê, tentando manter as mãos firmes,
enquanto ele aguardava perto da porta, inquieto, como se qualquer movimento dela pudesse decidir o destino dos três. Quando seus olhares se encontraram, algo apertou entre eles, a verdade daquele vínculo que ninguém tinha planejado. A enfermeira chamou pelo nome da jovem e o som ecoou como um aviso. O momento definitivo havia chegado. Lá fora, a chuva fina caía sobre o concreto, criando um ritmo irregular que parecia acompanhar suas respirações. Ele caminhou ao lado dela, segurando a manta do bebê, mas sem tocar seu braço, respeitando cada centímetro da distância que ela ainda precisava. Quando chegaram ao portão da clínica, ela parou. O barulho do trânsito misturava-se ao choro leve do bebê e a cidade inteira parecia observar. A verdade estava ali, nua. Eles precisavam escolher, juntos ou separados. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Respirou fundo. Tirou do bolso um envelope amassado e o estendeu. É tudo o que eu preparei. Mas nada importa se você achar que é melhor seguir sozinha. A sinceridade era tão inesperada que ela sentiu o peito vibrar. O envelope pesava não pelo papel, mas pelo significado. Uma vida que ele queria dividir, não comprar. A verdade de sua intenção finalmente parecia limpa, sem sombras, sem arrogância. Ela olhou o bebê, depois olhou para ele. Viu o medo escondido atrás dos olhos dele. Não de perder controle, mas de perder família. E isso a desarmou. Você mentiu, e isso ainda dói, disse com voz firme. Ele assentiu devagar, como quem aceita a sentença. Eu sei, e vou carregar isso. Mas deixa eu tentar fazer o certo agora. O momento ficou suspenso, o ar denso, quase palpável. A verdade pedia coragem dos dois. De repente, o bebê começou a chorar mais forte, um choro urgente que atravessou o silêncio entre eles. Ela o embalou, mas o bebê continuou inquieto. Então ele se aproximou devagar, pedindo permissão apenas com o olhar. Ela respirou fundo e cedeu, colocando o pequeno em seus braços. O choro diminuiu quase imediatamente. Era impossível negar. Havia ali um laço instintivo, profundo. A verdade falava mais alto que qualquer mágoa. Ele segurou o bebê com tanto cuidado que suas mãos quase tremiam. Eu não quero tomar nada de você, murmurou. Quero somar. Quero estar aqui, se você deixar. Aquilo não era uma promessa vazia. Era um pedido. A chuva aumentou, escorrendo pelos cabelos dele, dando ao momento um peso quase cinematográfico. Ela sentiu algo dentro dela se abrir, não como perdão imediato, mas como possibilidade. A verdade estava moldando um novo caminho. Ela deu um passo à frente, ficando perto o suficiente para perceber o tremor suave na respiração dele. Se ficarmos, precisa ser real, disse. Sem mentira, sem metade. Ele assentiu, firme, como quem assume um compromisso diante de um altar improvisado no meio da rua. O bebê suspirou, calmo, entre eles. E naquele instante, a escolha parecia possível. A verdade, dolorosa e luminosa, começava a unir em vez de dividir. O vento soprou forte, levantando a manta do bebê, e ele instintivamente puxou o tecido para protegê-lo. A cena tocou fundo nela, uma simplicidade tão humana que rasgava qualquer defesa. Ela respirou fundo, sentiu o coração estremecer e finalmente disse: "Vamos tentar." Não era um sim absoluto, mas era a porta que ele esperou por meses. O olhar dele brilhou, não com euforia, mas com alívio. A verdade havia se transformado em escolha. Se essa cena te prendeu, se você também acredita que a verdade pode mudar destinos, deixa um comentário e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a história a alcançar mais gente, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais. Os primeiros dias fora da clínica foram um teste silencioso de convivência. Ele se ofereceu para levar os dois até o pequeno apartamento dela, dirigindo devagar, quase com medo de qualquer solavanco despertar o bebê. Ao chegar, ficou parado na porta, esperando ser convidado a entrar. Um gesto simples, porém carregado de respeito. Ela observou aquele homem, sempre tão confiante, agora hesitante, e sentiu algo dentro de si amolecer. A verdade continuava presente, mas não mais como lâmina, como ponte. Dentro do apartamento, ele ajudou a montar o berço emprestado por uma vizinha. As mãos grandes, desacostumadas ao trabalho doméstico, tropeçavam nos parafusos,
e ela riu baixo quando o viu errar a mesma peça 2 vezes. Nunca fiz isso antes, confessou, meio sem graça. Está aprendendo, respondeu ela, entregando o parafuso certo. Foi um instante leve, um respiro necessário. A verdade deixava espaço para pequenos começos, gestos que costuravam confiança aos poucos. À noite, o bebê chorou sem parar, inquieto com as mudanças. Ela tentava acalmá-lo andando pelo quarto apertado, até que ele se aproximou devagar. Posso tentar? Ela hesitou por um segundo, depois entregou o bebê. Ele o embalou com movimentos desajeitados, mas sinceros, murmurando histórias curtas sobre quando era criança. Lembranças que nunca tinha dito a ninguém. Aos poucos, o choro diminuiu. Ao vê-los ali, unidos pelo cansaço e pelo cuidado, ela sentiu uma ternura nova brotar. A verdade se tornava reparação. No dia seguinte, ele voltou cedo trazendo comida simples comprada na padaria da esquina. Nada de extravagâncias, nada de excessos, apenas algo quente para compartilhar. Comeram sentados à mesa pequena, quase tocando os joelhos, trocando olhares tímidos, ainda desconfiados, mas mais brandos. Ela falou de sua mãe, dos medos antigos, e ele ouviu sem interrupções. Pela primeira vez, teve a sensação de que alguém realmente o via além do sobrenome e das obrigações. A verdade estava ensinando a humanidade. À tarde, ela recebeu a notícia de que a mãe precisava de novos exames. O coração dela apertou e a velha ansiedade voltou. Antes que ela tentasse esconder a preocupação, ele colocou a mão sobre a mesa, perto da dela, mas sem tocar. Eu posso ajudar, mas só se você quiser. Era diferente daquela oferta inicial, fria e calculada. Agora havia cuidado, havia presença. Ela respirou fundo e assentiu. Permitir ajuda também era um ato de coragem. A verdade criava espaço para confiança mútua. Nos dias seguintes, a rotina ganhou certa harmonia. Ele buscava medicamentos, acompanhava consultas, aprendia a trocar fraldas com um misto de determinação e medo. Ela, por sua vez, o observava crescer como pai, não por obrigação, mas por escolha. E, aos poucos, deixava que ele se aproximasse também dela, não apenas do bebê. Às vezes, durante longos silêncios, suas mãos quase se tocavam, e ambos recuavam com um sorriso tímido. A verdade se transformava em afeto. Quando finalmente levaram a mãe dela para os exames, ele permaneceu ao lado delas, respeitando o espaço, mas oferecendo apoio firme. A mãe, cansada, mas lúcida, olhou para ele por longos segundos. Depois, olhou para a filha. "Esse é o pai do menino?" perguntou. A jovem sentiu o rosto aquecer, mas respondeu com sinceridade. "É." A mãe assentiu devagar, com um olhar que parecia atravessar anos de luta. "Então, cuidem um do outro." Foi uma bênção discreta, inesperada. A verdade encontrou aceitação. Na volta para casa, o bebê dormia no colo dele, profundamente tranquilo. Ela observou aquela imagem. O bebê respirando manso, o braço dele apoiando a cabeça pequena, o cuidado evidente em cada gesto. A visão tocou fundo nela, trazendo um calor inexplicável no peito. Não era apenas uma cena bonita, era a prova viva de que ele estava escolhendo ficar, dia após dia. A verdade deixava de ser ferida para se tornar caminho. À noite, enquanto colocavam o bebê no berço, a luz fraca da lâmpada criou sombras suaves nas paredes. Ele se aproximou dela devagar, sem pressa, sem exigência. "Obrigado por deixar eu estar aqui", disse a voz baixa. Ela sentiu o coração tremer. Não respondeu de imediato. Apenas levantou o olhar e encontrou o dele, um olhar desarmado, cheio de promessas não ditas. Nesse instante, ela percebeu que, apesar do medo, já não havia mais espaço para fugir. A verdade agora pedia entrega. Havia uma quietude nova naquela pequena casa, como se o mundo tivesse finalmente encontrado um ritmo que combinava com os três. Ela observava o bebê dormir entre eles e sentia que sua vida, antes tão marcada pela urgência, agora ganhava contornos de esperança. A jornada não tinha sido fácil. Foi feita de dor, medo, revelações profundas. Mas ali, no espaço apertado do quarto, ela percebia que a verdade, por mais dura, tinha pavimentado
o único caminho capaz de transformar todos. Que essa transformação começava a germinar dentro dela. Ele, sentado ao seu lado, parecia outro homem. Não pelo modo de vestir ou pela postura, mas pelos olhos. Havia maciez ali, uma vulnerabilidade que antes ele escondia como se fosse fraqueza. Agora, entendia que ser pai não era uma marca de posse e sim de presença, que amar não era controlar, mas cuidar, e que reparar não era pagar dívidas, era aparecer, escutar, aprender, mudar. A verdade tinha arrancado sua armadura, e ele agradecia por isso. Ela sabia que o futuro ainda guardava desafios, que cicatrizes não desaparecem apenas com vontade, mas também sabia que havia algo novo entre eles, algo que não pedia pressa, nem promessa exagerada, apenas constância, apenas verdade. O amor, quando nasce de feridas, demora a florescer, mas quando floresce, é mais forte, mais consciente, mais humano. Ela apertou a manta do bebê e sentiu uma paz rara, como se finalmente pudesse sonhar sem medo. A verdade agora era companhia, não ameaça. Se você acredita que a verdade, mesmo quando machuca, pode abrir portas para o amor, a cura e a justiça, escreva a verdade nos comentários. Deixe que essa palavra ecoe como promessa, como escolha, como caminho. Porque histórias como esta lembram que ninguém precisa ser perfeito para recomeçar. Basta ter coragem de ser verdadeiro.